Fala pessoal, aqui é o Professor Cato e hoje a gente vai descomplicar os ciclos econômicos do Brasil colonial. Bom, primeiro gente, o que é um ciclo econômico? É quando algum produto acaba se tornando o principal da economia de um país ou de uma região, criando empregos, cidades e mudanças sociopolíticas em torno dele. O primeiro ciclo que a gente teve no Brasil colonial foi o ciclo do pau-brasil, que teve seu início em mais ou menos 1500 com a chegada dos portugueses aqui e foi até 1532. Os principais usos do pau-brasil eram pelo seu pigmento vermelho, que era muito apreciado em quase todo lugar da Europa, e confecções com a madeira. Ele se localizava principalmente na parte litorânea do Brasil, e a mão de obra utilizada para extrair ele era a mão de obra indígena. Eles faziam isso através do escambo, que era quando você trocava o serviço do indígena, assim como o pau-brasil, por coisas que ele normalmente nunca tinha visto na vida dele, como espelhos, pentes e vários tipos de utensílios diferentes. E a sua crise veio com a extração sem limites que os portugueses fizeram, causando a quase extinção da árvore, que hoje em dia é até mesmo preservada, viu gente? O segundo ciclo do Brasil colonial foi o açúcar. Ele começou quase junto com o do pau-brasil, o que permitiu uma passagem mais tranquila em termos econômicos de um ciclo para outro. Ele só entrou em destaque mesmo com a queda do pau-brasil, e também com a vontade dos portugueses de tornar o Brasil uma colônia lucrativa. Os principais usos dele eram, obviamente, para a produção do açúcar, e se localizava também na parte litorânea, pois o clima tropical, quente e úmido do Brasil era ótimo para a planta. O sistema de mão de obra que o açúcar usava era o sistema de plantation, que consistia em mão de obra escrava, latifúndio e monocultura. E a crise do ciclo do açúcar começou quando os holandeses, que os portugueses haviam chamado para o Brasil pelo seu know-how, foram expulsos devido a várias divergências e começaram uma concorrência nas Antilhas, com a qual o açúcar brasileiro não conseguiu competir. Veio então o terceiro ciclo, o ciclo do ouro ou ciclo aurífero. A sua época foi no final do século XVII ao início do século XIX. Os principais usos era que nessa época, gente, existia uma coisa chamada de metalismo, que era você medir a riqueza do país pela quantidade de metais preciosos que ele tinha. E, portanto, o ouro era muito valorizado em qualquer país da Europa. A localização dele promoveu a primeira grande mudança de localização do eixo econômico, saindo do litoral e indo para o centro-sul do país, principalmente em Minas Gerais, que tem esse nome por causa dessa época. A mão de obra era escrava e nesse período a gente teve a maior circulação de escravos vindo da África em toda a história brasileira. Mas a gente também teve um crescimento da mão de obra livre, porque o contrabando do ouro era uma forma de se enriquecer na época. E bom, a crise do ouro veio com a escassez desse e a febre da corrida do ouro acaba, embora ainda se mantenha um ou outro lugar fazendo essa extração. Bom pessoal, é isso. O ciclo do café, embora ele também comece agora, a gente vai tratar só no outro vídeo, porque ele se estende durante um longo período de tempo da história brasileira. Lembrem gente, pausem, anotem, vão com calma, aproveitem que esse é um vídeo. Se gostaram do vídeo, deixem um like e se quiserem ver mais vídeos como esse, se inscrevam. Até a próxima e tchau, tchau.